Geek começando mais um Zona Geek. Eu sou Shane Vidal e muito bom estar com você aqui em mais um programa. E do meu lado está meu querido Adrizola. Como é que você tá, Adriano? Tamo aqui, tamo junto, hoje num dia especial, que daqui a pouco vocês vão descobrir por quê, galera. Muito. Um dia louco, é um dia louco. E meu querido Max, como é que você tá, Max? Como sempre, me hidratando aqui, bebendo muita água. Não, tem que se hidratar. Hidratédio, Né? Hoje eu vim no estilo, hoje eu vim na beca porque o nosso convidado, ele tá no estilo, eu tô fazendo cosplay do nosso convidado aqui, ó. Que o nosso amigo vai apresentar. Galera, esse cara, assim, eu sou muito fã, porque ele é macaco louco, ele é o Snape, ele é o Boo de Fora, ele é um Shinigami. Cara, o Jorge Vasconcelos, que é o nosso convidado, simplesmente fez de tudo na dublagem. Faltou o bonezinho pra trás. O resto tá aqui, ó. Alô, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Cara, Jorge, pô, assim, a gente tá muito feliz que você aceitou. E você, assim, não vou falar que você é um dos caras mais antigos na dublagem. Não, cara, e aí? Não vai falar que ele dublava na Herbert. Não, e eu fico muito curioso, cara, saber como é que você entrou pra dublagem, assim, né? Porque, cara, talvez você tenha sido o cara que construiu, junto de uma galera, o que a gente ama muito hoje. E que fez a gente, o que fez a gente gostar muito de cultura geek. Eu queria muito saber disso. Vou contar uma história. Bom, vão me apedrejar, mas acho que o que eu construí ao longo desses anos, de repente, pode até amenizar. Né? Cara, eu sou de uma época em que a dublagem era marginalizada. Acreditem. Eu tive muitos colegas. Eu venho do teatro. Eu tive algumas passagens pela televisão, né, cinema, pouquíssima coisa no cinema, mas mais na televisão. Mas a minha história é do teatro. E eu cansei de ouvir com a dublagem. Ah, não, fazer dublagem não. Dublagem é fim de carreira do ator. Eu ouvi muito isso lá nos anos 1980, eu ouvi muito isso. E eu passei por vários processos, né, de construção de ator e tal. E durante esses processos eu trabalhava. Eu era um cara que trabalhava igual a todo mundo. Hoje em dia, quando eu escuto alguém falar assim, o cara é CLT, pô, eu fui CLT com muito orgulho, sabe? Trabalhava, tinha lá. Isso garantiu muita coisa hoje, que eu tenho hoje, alguns direitos que eu tenho hoje, agradeço a CLT. Então eu trabalhava, estudava, era casado, tinha filhos, e eu tinha que dar conta disso. Fazia teatro à noite, fazia faculdade, faltava faculdade, ia ensaiar, aí faltava um ensaio para ir para a faculdade, que tinha a prova, e essas coisas eu fui driblando, até que um dia um colega me chamou para fazer um curso de dublagem. E eu confesso a você que no início eu resisti, porque eu não me adaptei mesmo. Achei muito estranho, diferente e tal, mas aí esse colega insistiu, ele falou, olha, vai abrir um curso lá na Herbert Richards. E vamos embora lá. Aí eu fui com ele. E o curso era aos sábados de manhã. Todo sábado de manhã, durante um verão. Lá eu conheci o Newton da Mata, conheci Chapéu, né, o André Luiz, que eram meus professores. E logo depois eu trabalhava. Gente, vocês não vão acreditar. Eu era analista programador, desenvolvia sistemas. E já tinha sido efetivado como analista programador nessa época. Eu desenvolvia sistemas de contabilidade, de faturamento e tal. Não tinha os aplicativos que tem hoje. A gente trabalhava com linguagem escrita. Né? Eu trabalhei com COBOL, trabalhei com Foxbase, trabalhei com DBase, trabalhei com essas linguagens compiladas. Né? Compiladas, linguagens, né, de alto nível compiladas. E era isso que eu fazia na época. Eu me lembro que tinha dois colegas que também trabalhavam com isso, vocês não vão acreditar. Yara Rissa, a saudosa Yara Rissa, que também era analista programadora. Nessa época ela trabalhava numa estatal. E o Paulo Viola também, que depois se tornou analista, depois também era programador e tudo. E a gente conversava muito sobre isso. Mas logo depois que eu fui efetivado, eu desisti de tudo e fiquei na Herbert, apenas trabalhando lá. E para dar conta. Quando eu entrei na dublagem, eu entrei com essa intenção. A minha ideia era
ficar dentro daquilo que eu gosto, da arte, né? Sem me desligar da arte, e ter uma renda. E você conseguiu, no caso, na época, na Herbert Richard, valia a pena? Valia a você pena. ficar ali, só fazendo ali? Porque nós éramos contratados. As empresas você foi contratavam. CLT na Ebert. Vocês estão entendendo a importância da CLT? Pô, demais. Legal. Assim, a gente sabe que hoje tem essa ideia, e galera, talvez isso possa parecer um pensamento político, mas tem essa ideia de ser empreendedor. E aí, o governo parece que quer que todo mundo seja empreendedor. E, cara, isso é um plano muito cruel, porque o governo também tem que garantir a aposentadoria de muitas pessoas. Então, se você não contribui, no futuro você não vai ter de onde tirar. Então, assim, é complicado. Você quer ser empreendedor... É pensar lá na frente. Isso. É sempre pensar lá na Aqui nos frente. Estados Unidos não tem, né? E aqui a gente muita gente critica, né, Mas foi os uma fundos casa- de presidência, mas, cara, precisa ter, mano. Precisa ter. Foi uma casa que cobria todos os direitos. Pô, que maneiro, cara. Todos os direitos. Uma pena ter acabado. E você sabe o que deu foi esse crescimento mesmo dos grandes estúdios que acabaram com a Herbert? Nós tínhamos, na época, nós tínhamos a VTI, que também era um grande estúdio, que também contratava. A Delarte, que existe Que tá até até hoje, hoje. Até hoje. que também contratava. Gente, eu sou doido pra A visitar a Delarte Delarte. não Muito contrata legal lá, mais, muito Hoje, trabalho, né? eu não sei, porque agora como prestador de serviço, né? Sim. É assim, eu entro, faço meu trabalho e saio e tal, e eu não sei como funciona. É claro que as casas ainda contratam funcionários, ela tem um quadro de funcionários e tal, a gente não sabe, eu não sei assim. quem são Pode não ter um quadro fixo de dublador, de repente. Não, assim. até porque hoje é até impossível, vamos dizer assim. Para você ter um quadro fixo de dublador, como é que você vai fazer? Você vai contratar um grupo, hoje nós temos aí uma gama enorme. Você vai contratar um grupo, aí você vai contratar um grupo, você vai ter que trabalhar com aquele grupo. Né? E esse grupo, se for contratado numa outra casa, como é que vai ser? Ele vai ter que trabalhar nessas duas casas, se deslocando e tendo que dar conta daqui e dali. Aí tem outra casa que vai fazer a mesma coisa. Hoje nós temos várias casas trabalhando, né? Aí esse fluxo funciona. Não que eu seja a favor disso, mas... Não, mas é o eu sou a modelo favor- de É um negócio modelo que funciona hoje. atualmente, né? Acho que não Mas teria como ser... É como funciona. É, a gente isso. não tem como É jogando o fugir jogo. muito. A gente não tem como fugir muito. Mas eu ainda sou a favor da contratação. Que você tenha pelo menos um grupo, né, um elenco Sim. contratado. Então nós tínhamos essas casas, né, que contratavam ainda, né, nessa época. E eu entrei por conta disso. Era onde eu ficava. Eu fiquei na Herbert como contratado, eu fiquei 9 anos, porque em 97 eu fui para um outro estúdio, onde eu fui contratado, onde eu comecei a trabalhar como diretor, e lá fiquei muitos anos também contratado. Tá? E depois que eu me desliguei desse estúdio, aí que eu passei a flutuar no mercado. Eu também tive passagem por São Paulo, fui para São Paulo, fiquei circulando em São Paulo 2 anos. Foi bom para mim, porque eu conheci muita gente lá. Na época em que eu comecei aqui no Rio, existia uma rixa muito grande também, dessa coisa o Rio faz um trabalho melhor, São Paulo, não sei o quê, tá. E em 97, quando houve a greve, a gente se conheceu. Então, a cada 15 dias, toda semana a gente se encontrava. Então, uma semana era no Rio, outra semana era em São Paulo. Então, a cada 15 dias eu estava em São Paulo, e a gente debatendo, discutindo as questões da categoria e tal. E com isso eu conheci muita gente, e o que me permitiu, alguns anos depois, eu ir a São Paulo, flutuar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, onde eu fui muito bem recebido. Tenho grandes amigos em São Paulo, onde é um lugar que tem dubladores maravilhosos, gente que eu considero assim, de alto nível, sabe? Tenho um carinho muito grande por aquela cidade. E assim, eu fui me construindo dentro disso. Nunca abandonei as minhas raízes, as minhas lutas, sabe, pela qualidade de trabalho. Sim. Aprendi muito, aprendo até hoje, mas eu aprendi muito. E o que eu mais considero nessa história toda foi o meu aprendizado. Tive muitos colegas que me ajudaram bastante, diretores, gente que já partiu. Esse meio tem que ser assim, não tem jeito. E, assim, enfrentei a concorrência e de forma legal, digna, sabe, correta. Isso eu sempre procurei fazer.
Tá? E luto até hoje pela minha categoria. O seu DRT é aqui do Rio. É Do Rio. Satélite RJ. É, daqui do Rio. Isso que é Só bacana. que o Satélite ainda tem. O Satélite ainda atua, poderia atuar mais, né? Mas ainda atua ainda em defesa da categoria. Olha só, se a gente for falar dessa questão de sindicato, a gente começa a entrar em política. A gente hoje sofre determinadas, certas limitações em função da legislação que mudou. E ela nunca muda em favor do trabalhador. Daí eu bom não a gente quero lembrar disso. Daí eu não quero entrar nessa questão, porque eu nunca vi a lei mudar para favorecer o trabalhador. Ela sempre- Agora, você acha que o fato do, por exemplo, ter acabado a TV Globinho, que até falaram que vai voltar, né? Você publicou. Vai voltar. Mas é um dentro episódio de um- especial, não é? Dentro de um modelo lá de uma programação da Globo, que eles vão voltar ali um período, fazer um teste, mas. Porque, por exemplo, o Cartoon Network não está mais na TV a cabo, né? Os Agora tá os só no canais, streaming. a maioria dos canais infantis praticamente E aí extinguiram. se perde muita coisa, né? Porque a animação era onde os dubladores mais colocavam voz, né? Mais até do que os filmes, as produções de séries, os streams. Não é isso? O fato de ter acabado isso realmente diminuiu um pouco a quantidade de trabalho no mercado? Não, eu acho que não. O exibidor em si, porque nós tínhamos os canais a cabo. Então nós tínhamos vários canais que exibiam essas animações. Elas nunca pararam. Sempre continuaram produzindo e o pessoal sempre produzindo cada vez Hoje em mais. dia tem um né? streaming Hoje também, tá né? no que streaming. tá- Hoje tem um streaming streaming faz essa parte. que faz esse caminho. Aham. A TV aberta, ela foi direcionada para um outro lugar. O entretenimento dela hoje pega o pessoal adulto. E os canais infantis, como eles estão, a grande maioria. O controle parental facilita a vida de quem tem filhos, porque tem a programação infantil, é só a programação infantil. Então ela não fica mais presa ao horário da TV Globinho, o horário A preocupação. E também o lance da classificação, né, cara? Porque quando você classifica até 14 anos, 16, né, vai estar num bloco de coisas. Então e eu tenho, né, filhos até 16 anos, né, o meu mais velho tem 16 anos, é muito mais tranquilo você conseguir dosar, até pra você ir mostrando as outras coisas. Você sabe até Cara, acho onde que agora você ir, pode, né? assiste isso aqui que é legal. E você consegue, acho que, introduzir a cultura pop na vida das crianças de uma forma não precoce. Porque pra nossa geração foi precoce. Né? A gente tava vendo, sei lá, um Tokusatsu ou um Cavaleiro do Zodíaco na vida, e do nada a gente teve contato com a morte. Com sangue. O nosso personagem favorito morria com sangue. Até hoje eu lembro da morte do monstro baleia. Eu sinto muito isso. Às vezes eu até, assim, penso, até recuo em determinadas coisas, porque eu digo assim, há um certo exagero em algumas questões. Mas quando eu vou lá atrás e eu penso que na TV a cabo o Cartoon lançou ainda no final dos anos 1990, início dos anos 2000, o Adult Swim. Era dentro do Adult Swim. Começava depois das 10, mas era, meu Deus. Eu nunca assisti isso, mas sempre vejo lá adultos. É o quê? É uma programação adulta? específica. Como é que a São gente animações pra fala adultos. do Adult Swim sem falar? Não, em grande resumo, são Adulto- animações O Adult pra Swim adultos. hoje, na Globo, seria cancelado. Isso. Era uma programação. Eu- A gente podia falar que era uma pra programação adulto. MTV, vamos dizer assim. Televisão, então, TV a cabo, colocou no Cartoon. Foi até bacana você falar isso, porque eu já vi em várias outras entrevistas de dubladores, diretores de dublagem também, falando sobre alguns cuidados na hora da dublagem, para algumas frases, algumas coisas, que o material vinha de lá de fora com, sim, linguagens absurdas. Sim. E aí tinha que alterar aquilo ali, porque no Brasil, aquele horário, tem criança. Cara, eu achei isso incrível. Isso acontece até hoje. Acontece até Isso hoje. acontece até hoje. Em algumas séries. Eu dirijo uma Cabe série. mais ao diretor, desculpa interromper, cabe mais ao diretor ou ao dublador usar essa licença poética para fazer isso? Não, o diretor é que... O dublador tem alguma autonomia. Nós recebemos o produto já com as especificações do cliente. Para onde vai? Isso aqui vai para um canal infantil na faixa até 8 anos. Canal infantil até 12 anos. Então, cuidado, linguagem própria tem que ser substituída. E eles substituem
Tá? Porque lá fora, Já vem como observação, né? o Legal. cliente, quando ele traz, ele vai vender aquilo, vai vender o direito de exibição para um canal qualquer. Esse canal observa aquilo, porque tem a lei brasileira, ele tem que observar a lei brasileira, tem que seguir o sistema de dizer, não, que tem linguagem imprópria, por favor, substituir ou não exibir. Ou seja, você faz o corte, ou você corta, ou você substitui. Sim. E, na maioria das vezes, a gente substitui. Raramente eles fazem corte, então a gente substitui mesmo. Eu acho isso uma coisa muito legal, muito bacana, porque você... Esse cuidado. Eu perguntei isso porque, assim, dentro desse contexto, uma das animações, né, os desenhos que você fez, que é até polêmico hoje em dia, a Vaca e o Frango, tem um personagem lá que você faz a dublagem que é incrível, que é o Mundo de Fora. E assim, hoje adulto, né, como adultos, a gente vê que essa animação ela não era dentro da caixa, ela era totalmente fora da caixinha. Cara, o comercial conversava. Quer dizer, então, o médico falando. Quer dizer, então, que a senhora tem uma filha vaca e um filho frango. Isso, eu não sei como era nos Estados Unidos. Isso dentro mas aqui do tava chamando um de boiola e outro de piranha. Dentro do Cartoon Network, no horário que a criança tava ali. Quem pode explicar bem essa Eu história? amava demais. Quem pode explicar bem essa história é o Briggs, porque o Briggs, a gente esteve no Animamundi, que teve aqui no Rio de Janeiro. Ele conversou com um dos desenhistas da Hanna-Barbera, que era o David Fitz. E a gente tinha uma loucura para conhecer o cara, né? O cara estava aqui no Brasil, estava no Rio de Janeiro e tal. Porque essa história é o seguinte, esses desenhos foram desenhos vetados por Mesmo eles. lá? Né? Lá fora, desenhos Caramba! lá fora. Era Galera, pra ser um Adult Swim. Assim, o último Animamundi foi em 2019, tá? Só saiu, só parou de divulgar. Essa história é muito interessante porque os caras engavetavam esses desenhos porque ninguém queria. Ninguém queria. Então não queriam saber, porque eles seguiam aqueles padrões os Herculoides, como é que eram os desenhos da Hanna-Barbera? Como é que isso entrou no mercado aqui? Como é que foi feito isso? Como é que desengavetava Acredito isso? que uma Capitalismo. Olha, um deles, se eu não me engano, o William Hanna morreu antes. E depois aí Do espólio. o Barbera cedeu os direitos para o Ted Turner. Eram muitos desenhos, né, dentro desse contexto do Hanna-Barbera. E foi quando eles criaram o Cartoon Network, né? O Cartoon Network surgiu em 1996, 97. Ele é relativamente recente, Como é ele que não é? ó, Chama aí, nosso cara. Google aí, nosso Wikipedia. E nós tínhamos um grande amigo que era diretor de programação de lá, que era o Carlos Tureta. Olha. Que era um cara maravilhoso de ver. O primo da atriz Narjara Tureta. Primo da Narjara? E o Tureta era uma pessoa fantástica. E a gente conversava muito sobre essas histórias e tal. E muita coisa chegou lá. Foi criado em 92 o Cartoon. 92 é relativamente recente, pô. Não me lembro. Não, relativamente. Pra outros canais, não, mas pra outros canais é relativamente. São 28 anos. Mas 34 anos. pra- Eu peguei muitos desses desenhos. Mas quando eu cheguei na direção, a Vaca e o Frank já estavam. Era o Chico Zé quem dirigia. Johnny Bravo já estava lá. Johnny Bravo, já era o Ricardo Juarez? Ricardo Juarez. Conheço. Tinham vários desenhos lá. E, para minha mão, o Hércules dirigia As Meninas Superpoderosas. Que aí te dirigiu. Aí dirigiu você. Que me dirigiu. A brincadeira da Vaca e o Frango é porque, como os caras lá esculachavam, Já imagino, já imagino. aí eu falava assim, eu olhava pro Chico e dizia assim, Chico, Posso? eu vou pegar o mote que tá aqui, Deixa. eu corto. Eu aprendi isso com ele. na Eu sou direção. dessa máxima. Olha, eu tenho a impressão de que ele não cortou nada, porque... E aí, Ou nunca exagerou. e como ele falava de forma genérica para os meninos, né? Quando ele entrava na escola, né, que ele entrava quando ele entrava como professor, com uma coisa, ele falava de forma genérica. Ele não se referia a eles nem a elas. Era de forma genérica, né? Aí eu olhava assim, às vezes tinha um monte de menino lá, eu mandava mesmo lá, meninas, eu mandava.
ninguém percebia. O que era mais interessante é que ninguém... Você pode fazer essa frase de novo, olhando pra câmera, que vai virar nosso corte. O quê? Olá, meninas, sou eu! Sabe, eles foram deixando e eu fui fazendo. E a gente brincava com aquilo. E a gente tinha muita liberdade pra... Não, e devia ser muito divertido também, né? pra fazer. Por exemplo, quando eu fui fazer o Macaco Louco, cara, aquele boneco, acho que ele, na hora de fazer a animação, ele mexia demais a boca. Sim. E o texto era pequeno. E vinha pouco texto. Porque, na verdade, por exemplo... Até o texto original, até o inglês... Era. Boca, lá. Não, o cara batia muito, ele fazia uma animação rápida e aquela... Era aquela animação de framezinhos, assim. É porque a ideia do Macaco Louco, ele tava sempre freak, ele tava assim... Ele era todo elétrico. Tanto que ele tava Agora você sempre imagina aquela boca, regalado. o cara lá no original, né? Ele entrava em cena falando lá no... Em inglês ele... I am Mojo Jojo. E a boca assim... E a boca... Os caras dublaram também de qualquer jeito. Os caras animavam de qualquer jeito. A má vontade de fazer o negócio. E aí, na maioria das vezes, eu soltava o texto quando eu soltava... Hércules, tá faltando texto. Não tá dando, pô. Se eu vou ter que ralentar aqui, vai ficar batendo boca. Aí, cara, veio a ideia de repetir o texto. De tornar o texto redundante. Que era para poder preencher. Foi uma necessidade de que preencher virou uma marca. aquilo. Aí eu dizia assim, bom, eu estou aqui hoje no Seu Pod, porque se eu não estivesse aqui no Seu Pod, eu estaria em outro lugar. Então, como não estou em outro lugar, eu estou aqui. Cara, que maneiro! Eu falava isso. Pegava o texto todo, cara, e revirava o texto e... Uma necessidade transformou o personagem no que é hoje. Não, e de fato, o Macaco... E você, Assim, hoje em dia, se alguém for fazer no lugar do Jorge, vai ter que fazer igual. E se você reparar, é um caco, não digo caco, é um Recurso. negócio próprio do personagem que Sim. só tem no Brasil. só tem aqui. Só tem no Brasil. Então é isso, ficou muito né? melhor. O Macaco Muito Louco curioso. no Brasil, ele é tão famoso quanto as meninas superpoderosas. Eu acho que ele é até mais famoso que a menina Porque, tipo, os outros vilões, assim, é tipo as meninas superpoderosas, o Macaco Louco e o ele. Todos de os vilões outros, é só. Fuso e Confusão. De vilões é só. Como é que é o nome Esse que é um, Caranguejo que é um é o ele, demônio é o caranguejo. ele. Que fala, O curioso "Meninas." que... O Hércules falou, olha, preencheu, funcionou, vamos ver como é que vai ficar. O negócio batia lá fora e os caras não reclamavam. Aí o Toreta começava a rir dessa história. Eu imagino. E ele falava assim, pô, ficou engraçado esse negócio. Aí eu ia fazer, cara, aquilo dava uma canseira danada pra fazer, Sim. né? Boa, imagina. Mas a gente acabou se divertindo fazendo aquilo e tal. E depois, no final, já com o tempo, o texto já vinha com a redundância. Os caras já brincavam. Já Eu falei, coloca aí, foi sucesso. duplica aí pra facilitar a minha vida. Olha, já é assim. Duplica aí pra facilitar a minha vida. Pô, os caras já traziam pra Código em toda a equipe. Cara, pô. E aí eu falei, pô, que bom, que aí facilitou a minha vida. Eu já não precisava mais ficar pensando no que eu ia fazer, escrever pra poder preencher. Agora, quem veio primeiro? O Bu de fora ou o Macaco Louco? Eles chegaram na mesma época. No mesmo lote, né, de desenho. Porque quando eu estava dirigindo lá, eu me lembro que veio um... Eu dirigia... Se eu não me engano... Eu dirigi alguns desenhos do Cartoon, né? Do Edu e Dudu e Edu. Bom demais. Que é muito bom. Tudo Adorava. nessa época do Cartoon era bom. Coragem, Cão Covarde, eu também dirigia. E eu me lembro que tinha chegado um piloto das Meninas Superpoderosas. E a gente foi gravar esse piloto. E nesse piloto, quem fez o Macaco Louco foi o saudoso Paulo Flores, se eu não me engano. Caramba. E aí os caras assistiram o piloto e pediram um teste. Entendi. Aí foi feito o teste. Eu tinha gravado aquilo. Aí o teste foi para a mão do Hércules. E aí o Hércules fez os testes. Eu fiz o teste para o Macaco Louco e acabei passando no teste. E foi muito legal. Foi muito legal, cara. Assim, mas naquela época aconteceu isso. Aconteceu do piloto. E não eram aquelas pessoas que estavam ali. Mas, felizmente, o Hércules pegou aquilo para fazer o teste e acho que caiu, sabe, com as pessoas certas. As meninas davam um show fazendo aquilo ali. Sabe, a gente gravou junto. Depois Gravava junto? É isso a gente gravava junto. Que barato. Na época. E depois o Hércules saiu de lá, ele foi para Delarte, e eu assumi a direção. Né? E ele falava para mim, Jorge, eu vou sair,
no dia que eu sair, quem tem que assumir a direção desse desenho é você, Mas porque você continuou botando a voz no Macaco Louco continua e e dirigindo. Ele falou, acho que você que tem que continuar. Ele não falava isso pra mim, você que tem que continuar É dirigindo. muito difícil fazer um personagem e dirigir todo. Provavelmente. Nesse caso, né, a animação, né, como um todo. Você imagina, eu que estava começando na direção. Eu tinha Mó pouco tempo como responsa, né? diretor. Tinha pouco tempo como dublador. Quando eu falo pouco tempo como dublador, na época que eu comecei a fazer esse desenho, tinha 10 anos de dublagem. Por pouco tempo, 10 anos. Cara, pouco tempo. Pro que a gente fazia, era pouco tempo. Eu tinha um ano e pouco de direção. Ah, sim. Aí realmente. Quando eu digo pouco tempo, era pouco tempo mesmo. Hoje eu vejo, tem muita gente que se adapta muito rápido e tal. Sim. pega- Não, Mas porque eu- vocês estavam construindo também, né? sim. Tem isso. Imagina ele ter, por exemplo, ele falou que gravava junto. Aí ele tá fazendo Macaco Louco com as meninas superpoderosas. Ele nota alguma coisa de errado ali, ele já tem que parar ali o que ele tá fazendo pra dizer. Não, olha, mas aí eu usava do seguinte artifício. Eu fazia a minha parte toda separada. Eu deixava, eu ficava dirigindo o poder pessoal dirigir e depois eu gravava a minha parte é, separada. Inteligente. Uma curiosidade assim sobre o lance da direção. Como é que funciona? Vai muito do seu entendimento ali, o que você viu do geral? Você recebe uma orientação de fora para poder... Como é que funciona isso? As coisas vêm mudando com o tempo. Tá? Cara, a gente vai entrar num caminho aí que vai... Vamos chegar na política. Cara, se não quiser. Se não quiser... Porque é o tudo bem. seguinte, Mas ele quer. ó. quando alguém faz um produto, ele faz direcionado a um público. Sim. Eu vou fazer isso aqui. Eu não sei se a gente pode falar qualquer palavra. Pode, falar. que- Tá livre, tá livre. Você não vai fazer isso aí de qualquer maneira para. Você tem um público que você direciona. Uhum. Então, quando o produto chega na tua mão, você tem que pensar em quê? Nesse público. Quem vai para o assistir. qual foi direcionado. Então, você tem que ter uma visão desse público. Quando tem a interferência do cliente, assim, o cliente quer que faça isso, não sei o quê, porque ele quer que atinja aquele público. Sim. Só que o cliente, na maioria das vezes, o cara vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra, vem da França, vem da Turquia, né? Outra cabeça. outro E aqui é pé. Brasil. Outra cultura, né? É como você falou da coisa do Macaco Louco, você teve que adaptar. Sim, e aqui é Brasil. Qual é a ideia? Aí você pega a ideia é atingir um público X. Então eu tenho que adaptar esse meu texto, eu tenho que adaptar para atingir o mesmo público que eles querem. Porque da forma que vem, nem sempre, não estou dizendo que acontece sempre, nem sempre vai atingir. Não E vai- tem determinadas mudanças que não vão acontecer, que não vão funcionar. Sim. Isso é óbvio, não vai, mas não vai funcionar mesmo. Né? Porque, gente, nós vivemos no Brasil. A gente sabe o nosso quadro. Né? Culturalmente falando, a né? nossa realidade. A nossa realidade. A dublagem, ela atinge a grande maioria do público que assiste uma produção dublada, né? É porque ela não tem conhecimento de uma segunda língua. Sim. Acessibilidade. Isso, chama-se acessibilidade. É para que as pessoas entendam uma segunda língua. Porque elas não têm acesso a uma segunda língua. Então elas vão entender. Eu conheci pessoas que não sabiam que o filme era dublado. Eles achavam que era a língua original. Tamanho a perfeição que a gente faz o nosso trabalho. Não. Tá? É aí que a gente vê como é que é a dublagem brasileira. Não, e eu sempre fico muito espantado que, cara, só melhora. Tipo, eu Sim. sendo muito sincero, a maioria eu vejo muito anime. E às vezes, né, tem animes que simplesmente não caem pra dublagem. Né? E você vai ter que ver em japonês mesmo. E ele é legenda. É chato, Cara, é chato assistir anime. quando é um anime Chato. que, assim, já teve uma temporada dublada, 2 temporadas dubladas, e a terceira temporada, a quarta, não tá dublada, Ainda- é um inferno. Eu É não mu- vejo, eu não a, vejo. a minha sensação é muito ruim. E aí eu espero o quanto dá. Né? Até que chega uma hora que o spoiler fica absurdo, aí você fala, eu vou ter que ver. Eu só assisti Naruto Shippuden agora. Cara, e a gente Que tá falou dublado. sobre isso outro dia. Tem personagens famosos, né, do cinema em que a gente só gosta
Porque a gente viu dublado. Tu levantou uma bola que eu vou cortar bonita agora. Então, Vai. assim, a gente só ficou conhecido por conta da internet. A internet levou para o mundo inteiro, para o Brasil Todo mundo inteiro, vou falar só de sim, Brasil, tá? Para o Brasil inteiro, que essas produções eram de fora e eram dubladas. E eram dubladas por atores brasileiros. E as pessoas começaram a entender que havia dublagem em cima daquilo, e começaram a entender o que era dublagem e quem eram os dubladores. Porque até então, como dizia a saudosa Carmen Sheila, né? Dublador é o ator que desponta para o anonimato. Ninguém via a cara da gente, Verdade. ninguém sabia nada da gente. É uma coisa que eu acho muito injusta, porque assim, obviamente, não tirando mérito, o ator, ele tá lá representando, fazendo o seu trabalho lindamente, mas quando a gente recebe material aqui dublado, a gente fica, nossa, aquele filme... Cara, eu não vejo tanta valorização assim pra dublagem, que entrega tanto ou até melhor do que aquele ator. Tanto é que em inglês Entrega chama mais de pro- voice actor, né? Que Entrega muito, e às vezes, É, assim, por tipo, favor. tem muitos... voltando no que ele falou, tem muitos trabalhos que são salvos aqui no Brasil por causa da dublagem. Tem atores que a gente é apaixonado, com milhões de seguidores, que a dublagem salva a fama dele. É. Tem muitos atores, eu posso citar nomes. Tem a Gal Gadot, né, que todo mundo reclama da dublagem, não, da atriz, mas a dublagem salvou. É uma dublagem maravilhosa. O Adam Sandler também. O Adam Sandler Aí que é eu vou outro. cair naquela coisa que eu falo com Do- todo Aí eu- mundo. Fala. Claro, Aí eu- do Ed Aí eu vou Murphy. falar, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá? Assim, e vou dar uma sacudida num filho meu. Por exemplo, quando eu dirigi As Branquelas, foi com essa intenção. Cara, É uma das melhores assim, eu já assisti As Branquelas, o áudio original. É uma merda É de filme. horrível. É horrível, as piadas não fazem sentido. Não É- só as piadas, o time de comunicação dos atores. Não Cara, eu quando posso dá um dizer que- cuecão Esse no... filme só eles estão pensando em fazer uma continuação por causa do sucesso do Exatamente. Brasil. Eu fui, assim, eu fui abençoado na escolha dos atores. Porque, cara, eu não consigo ver ninguém ali ruim, ninguém mal. Todo o E você elenco deixou eles à estava. vontade. E todo mundo... Aí eu usei o termo que o Chico usava comigo. Se exagerar, eu. Poxa, Cara, cara, mas vai, tá? na cena do provador de roupa, cara. Quando ela vem e puxa a calcinha, ele fala, eu quase sinto o cheiro, eu quase mãe- sinto o gosto do couro. A sua mãe é tão gorda, mas é tão gorda. Não tem um filme que a gente, ele não tem eles não gostam da Branquela da Não forma que a vê. gente gosta, Aí porque o eu nosso é falei muito do Ed melhor. Murphy. O Ed Murphy fez questão de parabenizar. Eu sempre esqueço. Mário Jorge. Mário Jorge. Fez questão todo episódio corrijo ele. Eu fico aí, Mauro, enfim. Tem o Mauro Horta, enfim. Mas ele fez questão de. Que ele fala, mesmo se eu entender uma palavra do que você está dizendo, eu ri horrores. Só pelo seu timing. Tem a cena que ele faz no restaurante, descrever o cara que ele está indo atrás e imitando, né, um homossexual. Aí ele fica, Victor Maitland, 43 anos, capricorniano, não sei o que lá. O Ed Murphy não faz isso. O Ed Murphy fala ali as coisas e acabou. Ele dá um texto ali normal. Já o Mário, ele não sei o que lá, e fez isso. Diz que o Ed Murphy ria. Nossa. Mas ele diz, gente, é maravilhoso isso, cara. Por que eu não fiz isso? Pô, a gente tem um Quer dizer, exemplo. É você criar mesmo. A gente tem um exemplo personagem reverenciável, que foi a entrevista do Danilo Gentili lá com o Hugh Jackman e o Isaac sim. Bardavi. Exato. Pra mim, assim, é uma das coisas mais emocionantes. Lindo. Assim, Aquilo foi lindo. eu acho que a gente deveria trazer mais atores de fora e colocar os dubladores ali do É. lado. Porque é muito assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar um dos atores que você dublou. Você já teve essa oportunidade? Só o Dwayne Johnson. Então, é isso que... Eles estavam gravando Operação Rio. Eu dirigia no estúdio, justamente ali em Botafogo, na Rua da Matriz. E eles gravaram no Dona Marta, né? Isso. E eu tava ali na esquina, vi todo o aparato e tal, e ele veio descendo com Ele o tá pessoal. falando, eu eles tô vendo o tavam- Dwayne Johnson no filme aqui. eles É tavam vendo. Foi Velozes e Furiosos. 5. É o Velozes e Furiosos 5. E ele vinha descendo. Cara, eu falei, eu preciso falar com esse cara. Eu falei, eu vou furar esse bloqueio, vou fazer qualquer coisa. E eu fui e gritei pra ele, Dwayne. Aí falei pra ele, eu faço a sua voz aqui na franquia. Aí ele olhou assim, eu sou ator,
Você fez só no Velozes e Furiosos, Só no todas Velozes- as vozes. É, você fez. Só do Velozes e Furiosos. 5, 6, 7, 8. Cara, e esse é Robin lindo. Shaw também. Você... Robin Shaw foi o do Briggs quem fez. Inclusive, eu deixo até aqui o meu alerta, não, o meu grito, para que quando tiver... existir esses eventos assim no Rio, em São Paulo também, Chamar onde, os dubladores. né? Chame os dubladores, por Acontece, favor. mas já está acontecendo. Já Já, tá tem alguma É coisa acontecendo. pouco, mas deveria acontecer mais, porque assim... Mas foi muito rápido, ele falou comigo à distância, assim, ele até falou pro pessoal, não, deixa eu falar com ele e tal. Aí ele falou comigo, deu um sorriso, foi super simpático. Lindo, Sabe? né? A cara dele... Ele é muito fã dele. E ele, em Moana, a gente foi fazer a coletiva de imprensa. Vai, eu vi vocês lá. Então, Ah. e ele postou isso Foi, cara, foi lindo, na assim. página dele para 400 milhões de pessoas. E as pessoas entrando em contato com ele, porque ele deu um abraço sincero, daquele de fechar o olho, assim, com ele. Foi assim, cara. Ele tava quase Muito chorando. bacana. Eu tô lembrando. Ele ficou conhecido como o garoto emocionado. É, o garoto, 38 anos. O garoto. Obrigado, galera, que apelidou. Mas aí ele fala contigo, é isso? Ele fala, ele responde, aí agradeceu e tudo, agradeci a ele também, aí ele deu tchau, pra mim foi descendo pro carro, né, o camarim do carro dele, que eles tinham acabado de gravar, que eles iam sair dali. É, ele foi pra lá e eu fui pro estúdio, fiquei super feliz naquele dia, pô, acho que a conversa não durou 30 segundos, mas pra mim Não, pô, foi uma entrevista aí. Eu visto que a voz dele no Brasil é foda. Pô, A voz no Brasil é foda, porra. Cara, assim. Bom, eu já vi todos os filmes do Dwayne Johnson, praticamente. E em Velozes e Furiosos é onde o Dwayne tá maior. E eu acho que é onde a voz, tipo assim, representa exatamente. Precisava Precisa ter essa voz grave, com presença. Que Porque você ele fala assim. contracena com... Cara, tipo. O Vin Diesel, Diesel, pô. isso. Que o Vin Vin Sim, Diesel- que é o lance dele tá ouvindo ali, aqui é Brasil, e ele falando, foda-se, meu irmão, eu sou a polícia, eu sou o The Rock, pô. Sabe, cara, e é muito foda, então, tipo, é muito legal, tipo, quando eu te escuto, por causa do Dwayne, e também por causa de outros personagens, mas sempre me dá essa sensação muito boa, sabe? Então, voltando É lá a pro tua voz assunto. natural? Minha voz natural. Aí, voltando lá pro assunto, o que acontece? A dublagem, depois que ela se tornou conhecida, né, ela teve essa evolução, ela cresceu, então o mercado começou a crescer e muita gente migrou para a dublagem. E a dublagem passou a ser Um mercado disputado. disputado. Né? E agora a gente a gente tem fã em tudo quanto é canto, em todos os lugares, onde a gente chega tem fã e tal. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu vejo... Vocês devem ter percebido que eu participo muito pouco dessas coisas de podcasts. essas coisas Sim. assim, né? Por isso a gente Você ficou aceitou- chocado. Emocionado. Não, mas eu acho que. Acredito que o Parisi tenha colocado uma pilha. Não? Acredito que o Parisi tenha colocado uma pilha. De, pô, vai lá. Você sabe o que acontece? É assim, eu costumo dizer que não dá like. Eu gosto de falar das histórias, eu gosto de falar do início, eu gosto de falar da história da dublagem, eu gosto de falar por que a gente chegou aqui. Né? Quando vou para eventos, que as pessoas me convidam para eventos e tal, eu gosto de falar sobre essas coisas. Eu sempre tratei a dublagem, né, como uma profissão muito séria. Sim. E é. A gente se diverte, a gente brinca. Né? Eu posso dizer que a minha profissão me levou a conhecer quase todo o Brasil. E eu agradeço muito a minha profissão. E justamente por eu agradecer, por eu ser grato a essa profissão, é que eu tenho que respeitá-la. Claro. E eu respeito muito. Eu não faço disso aqui uma brincadeira. Ela hoje está glamourizada. Porque o personagem tal, não sei o quê, o destaque tal. E eu sempre digo, tudo é descartado. Sim. Tudo é descartável. Você vai saindo da prateleira, vai saindo da prateleira. Você já fez né? a época que não era glamourizado. Pois é. E aquilo vai ficando para trás. Aí você tem que estar sempre correndo atrás para poder se manter naquilo. Né? E eu sempre falo para as pessoas, não corra atrás para se manter. Faça a sua história dentro da dublagem, dentro da sua profissão. Crie a sua própria história. Aprenda. Sabe? Procure crescer cada vez mais. Todos aqueles que lá já estavam há mais tempo. Enfrente desafios. Vocês acham que eu não ouvi piadinhas, gracinhas quando eu estava começando? Não,
sim. Eu ouvi muita coisa dizendo pra mim, esse cara não tem talento. Não. Eu ouvi colegas, não vou citar o nome, dizer assim, poxa, essa voz aí com o meu talento. Eu ouvi. Eu tomei raiva daquela pessoa? Não. Até porque ela é digna de pena, de Não, pensar isso, não, né? mas eu não sabe como é que eu tomava isso? Eu dizia assim, pô, cara, tu tem que melhorar. Pra você não ouvir mais isso, você tem que melhorar. Aprenda. Você tomou isso como um incentivo, né? Incentivo. E eu fui aprender. Eu procurei aprender, eu lutei para aprender, aprendo até hoje. Tem muita coisa que eu não consigo fazer. Eu posso dizer, tem muita coisa que eu não consigo fazer, que eu não consegui fazer. Eu perdi vários testes. Até agora, recentemente. Mas são testes. Outras pessoas são aprovadas e o mérito delas, elas vão seguir. E faz parte. E isso não tira o teu mérito. Cafu caiu em 9 peneiras e virou campeão. Aquela coisa Cara, de você tá fazendo o seu sem pisar em ninguém. Só o seu Cara, caminho. é isso. o que eu acho maneiro disso é que isso leva muito para um pensamento que eu tenho. Que sucesso é a única coisa que todo mundo pode ter e ninguém toma de ninguém. Exatamente. Tem Que espaço pra todo Tem mundo. espaço para todo mundo, em Exatamente. todos os lugares, e a gente pode fazer junto. Vai ter outros que vai- Mas assim, dentro de uma percepção minha, tá deixando isso muito claro. Eu acompanho muito a dublagem no Instagram, que é a minha ferramenta de trabalho, e eu vejo que tem muito dublador atualmente, agora é uma crítica, que ele vende, entre aspas, né, a dublagem como um artigo assim de status, luxo, sabe? Tem muito dublador recente agora, Nossa, novo, é recente, que mas chega é que vem- como se assim a dublagem fosse algo extremamente fácil. Ah, você quer ser dublador, faça isso, isso. E a gente sabe que não é um caminho fácil, é um caminho de estudo, de preparação, de pavimentação. E é uma galera que hoje em dia tem 1 milhão de seguidores, Então, sabe? É aquela história, né? O mercado, ele absorve, Uhum. mas ele também expele. Então a gente tem que estar atento. Porque qual foi o caminho que você trilhou para chegar naquele lugar? Cara, isso é muito real. Sim. Como foi que você chegou ali? Porque dependendo da forma como você chegou, você vai ter que arrumar uma outra para se manter. Isso é muito real. É o E lance aí- do sucesso instantâneo. É. É aquele momento, mas A depois... gente vive o sucesso instantâneo na televisão, no cinema, Internet no pra teatro, caralho. na A internet. internet é o tempo todo. É isso o tempo inteiro. Artistas aí que surgem, ganham 1 milhão e depois não se sustentam. Cara, é muito doido, assim. Às vezes eu tô em conversas e a galera fala, você tem um canal e tal. Ah, tenho, tipo, tem 10 anos. Aí a galera fala, 10 anos? Isso só tem 10 mil seguidores? Eu falo, tá, tudo bem, mas toda a experiência que eu tenho em 10 anos. E é uma- Beleza, você estourou em 2 anos. Pô, muito maneiro, mas talvez você não vai conseguir fazer as coisas que eu sei fazer, porque eu tenho 10 anos de aprendizado. Eu tô muito conformado que tem tantos dubladores incríveis, com uma história gigantesca. Aí o dublador vai olhar no Instagram, tem 10 mil. Não porque ele não se interessa pelo Instagram nem nada, ele sim faz as coisas. Só que, tipo, tem uma galera tão assim, com fome de querer seguidor. E, cara, quando tu vê o trabalho deles, assim, nada. É 2 trabalhos. É muito estranho para mim, por exemplo, isso é uma coisa muito recente para mim, né? Ter uma pessoa que me agencia. Isso é uma coisa muito recente. A gente, assim como ela agencia vários... Sim, a minha agencia. Agencia você também. Ela agencia várias pessoas e tal. E você ter um agente, para mim é uma coisa muito recente, uma coisa que eu... assim, quando eu tenho que falar sobre isso, às vezes eu recebo uma mensagem, aí eu digo assim, fala com a minha agente, aí eu vou te passar o contato. E eu fico assim, caramba, eu tenho uma agente. Olha, eu acho chique. Ai, Sabe? olha assim, ó. E aí, às vezes, eu fico assim, pô, eu tenho uma agente. E até bem pouco tempo, isso não era uma coisa que se falava dentro da dublagem. É. A gente não discutia Atores isso. até sim, mas na dublagem... Tem. E hoje a gente tem isso dentro da dublagem. E as pessoas tomam isso como uma coisa enorme, uma coisa muito grande. Não, eu tenho uma pessoa que ela tem o controle, ela tem o controle do que pode e do que não pode ser feito. Ela tem o controle da minha agenda. Ela diz assim, dia tal você tem que viajar para tal lugar. Né? Ela não é comigo, ela fala com todos os agenciados. Né? Ela controla a entrada, saída dos eventos, como é que está sendo lá, horário de viagem, check-ins, sabe? E hoje em dia tem isso, né? De voo, check-in de hotel, sabe? Tudo ela controla, tudo.
E, assim, caramba, é uma coisa muito legal, uma coisa boa, né? Ter alguém que faça isso. Mas até pouco tempo a gente não tinha isso. Sim. Tá? Tudo ali direto. Aí, por que acontece isso? Aí então muita gente acha que ter isso é uma coisa muito importante. Ah, cara, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Pô, legal, cara. Você vai ter 1 milhão de seguidores. Tem dubladores que têm mais de 1 milhão de seguidores. 2, 3 milhões de seguidores. Né? E vejo muita gente ser chamada para fazer eventos e tal, em função do número de seguidores. Sim, Engajamento. Não, demais. Né? Engajamento. Eu sou até cobrado por conta disso, né? Você tem que ter engajamento, assim, eu sou muito low profile, né? Sou mesmo. Cara, o que eu tenho aqui são coisas que eu reposto, das pessoas que postam comigo e tal, eu reposto, que eu acho muito legal, eu curto muito isso. Só hoje ele tá fazendo muito conteúdo aí. Hoje eu tenho 10 cortes. Não, mas já tenho 10 cortes. aproveita esse gancho que você falou que é low profile. Você sentiu uma dificuldade de vir pra internet? Quando você falou assim, cara, uma galera conhece, por exemplo, que você fez Death Note, conhece Shinigami. Muita gente conhece Shinigami, apaixonado pelo Shinigami, e descobre que é tu. Mas tu não tava na internet. Ou tava só como usuário. Como é que foi essa mudança pra tu? Tipo assim, agora eu vou ter que aparecer eventualmente e No falar dia alguma que coisa. No dia que eu abri a internet e vi meu nome, minhas fotos, meus vídeos, eu levei um susto. O tal da... Imagina, me hackearam! Aí assim, O que tá acontecendo? Eu sou procurado. abri aquela página pela primeira vez, Só não pode fazer a conta pelo a Wikipedia, né? A Wikipédia. Abri pela primeira vez, assim, tinha tudo. Ó, meu inclusive lá. eu tô aqui, As pessoas sabiam quem eu era, Aí, eu não eu tô- sabia que eu tinha. Falei, mas eu não contei nada Todos os disso. trabalhos dele aqui, ó. A foto dele aqui, todos os trabalhos dele estão aqui. Cara, Eu não sabia. Tem sites que tem todos os meus trabalhos. Eu fiquei assim, Sim. gente, coisas que eu nem lembrava. a galera gosta muito de fazer assim também, ó. E pegaram uma foto Bota sua sua boa. foto em todos os personagens. O Carlos Alberto também, a gente tava conversando com ele que Ele tem personagem que ele não lembrava. O Milton também, cara. Várias Milton pessoas a gente também. falou, que você dublou tal. Eu dublei? Mas porque, assim, a carreira foi pautada em trabalhar. Até porque havia uma necessidade de Sim. trabalhar, sabe, de produzir, de ganhar dinheiro, havia essa necessidade. A coisa não era simplesmente o glamour, vou fazer filme. Vai bater um filme e tal, aí, pô, eu preciso. É porque não tinha também, né? Preciso dublar um filme e tal. Cara, não. E quantos atores eu dublei e foram para outras pessoas para dublar? É porque eu sou da filosofia nós dublamos personagens, nós não dublamos atores. É isso. E se determinada... Cara, incrível isso que você disse, tá? Pô, e se foda determinada... demais. Tem um ator que eu dublei alguns filmes do Alan Rickman, depois que eu fiz o Harry Potter. Me chamaram para fazer alguns filmes dele. Legal. Mas eu fiz esses filmes que me chamaram para determinados personagens para fazer. Eu fiz. Mas eu não era o dublador do Alan Rickman. Eu passei a ser a partir do Harry Potter, dos 2 últimos filmes do Harry Potter. Eu dublei ele, mas outras pessoas fizeram. A gente de São Paulo também fez. E assim, eram personagens que cabiam aquelas Sim. vozes. Então, assim, quando eu vejo Hoje que é um eram... personagem muito específico, você tem que fazer Não, uma e- coisa ali. Não, e o Snape nos últimos filmes é onde a história gira muito pra ele, que é quando ele tá em o Dumbledore destaque fala, maior. cara, você ainda ama Ele a fazer Lilian. o ator, ele dublar o ator sem estar no Snape, por exemplo, é outra coisa. É outra É, coisa. não, sim. Não, mas aí é o lance da voz, né? Você vê a diferença? Vocês conhecem o Márcio Simões. Uhum. Sim. Vocês conhecem o Paulo Violo. Sim. Vocês acreditam que eles já dublaram o mesmo ator? Qual? Olha que diferença de voz. Caraca. Vocês acreditam? Mas qual ator? Agora eu fiquei curioso. Eu dirigi uma série chamada Roar. Era o Heath Ledger fazendo um garoto no filme. Um jovem adolescente. Caramba. Roar. Vou procurar essa... O ar. Roar. Um R. Roar. Uau. Era o Márcio Simões fazia um dos personagens também dessa série. Era o Heath Ledger, novinho, fazendo. O Paulo Violo dublava ele. Quando o Heath Ledger fez no Batman fez o Coringa, foi o Márcio Simões quem dublou. É verdade. Então eu digo, nós dublamos personagens. Não ficou no apego do dublador ator. Né? Ah, Rugido. Rugido. Foi traduzido como Rugido. Foi Rugido o nome, né?
Então, e o Márcio Simões fez. Então, teria que ser o Paulo Viola, porque o Paulo Viola dublou? É. Não, é o personagem. O personagem. Então, o Márcio trouxe aquele personagem de acordo com o que ele queria, Aham. né, com o que era preciso. Então, assim, caberia muito mais ao Márcio, em função do peso dramático do personagem, né, da voz mais pesada, porque o Heath Ledger sempre teve uma voz muito grave. É. Você pegar ele com 18, 19 anos, ele tinha uma voz muito grave. Grave, tipo o meu grave, baixo. Ele tinha essa voz. E o Márcio se adaptou muito bem. Ele, quando jovem, o Paulo Viola encaixou melhor pela imagem dele de jovem, de um garoto mais frágil, uma coisa mais frágil. E o Paulo ficou muito bem encaixado. Então, eu costumo dizer isso, a gente dubla personagens, não atores. Faz muito mais sentido. Esse pensamento Agora, é legal. quando o personagem é feito por um determinado ator, que o dublador já está acostumado, e vai encaixar, cara, é perfeito. Aí, pô, encaixe total, perfeito. Vai lá, como o Marco Antônio Costa fez o Matt Damon em Odisseia. Pô, cara, impecável. Impecável, não tem o que falar, sabe? Pô, é bom demais, né, cara? Porque tem essa diferença. Por exemplo, você pegar eu acho que é Hélio Ribeiro que faz o Coringa do Arthur, que é o ator. Arthur Flegg é o nome do Coringa, né? É, Do, faz do o ator, que como é que é? Joaquim Fênix. Joaquim Fênix. Pô, Joaquim- cara, Exatamente. Você dublar o Joaquim Fênix em outro, fazendo um outro personagem que não Outra- é o Coringa. Outro porque o personagem, Coringa, ele é outra muito ideia. estereotipado. É. Aquela coisa de falar de Coringa, assim. um trabalho entendeu? dificílimo. Um trabalho É, dificílimo. Eu vi o Hélio dando uma entrevista falando sobre isso. É um trabalho dificílimo, um trabalho maravilhoso. Um trabalho. que o personagem. E o trabalho é um afeta personagem muito também, né? O personagem. psicologicamente muito carregado. Ele denso, sabe? É. A imersão. Não, a real é que todo mundo que passa pelo Coringa. Eu já vi dubladores sai falando que diferente. eles são muito afetados pelo trabalho. Às vezes eles estão estudando ali e estão fazendo, e aquilo afeta o psicológico o deles. Simões E- fez o Ledger, o Coringa do Ledger em todos os filmes que ele apareceu? Não. Não me lembro. Eu me lembro desse filme. Assim, falando sobre personagens densos, né? Você fez dois personagens que pra mim são muito densos em lugares diferentes. Que é o Rei Gelado e o Shinigami. Cara, o Rei Ambos. Gelado, eu amo Né? O Rei Gelado, tipo, ele é sei Ele lá, tem ele é meio uma coisa na voz, é bem louco, né? Mas eu acho que ele tá vivendo dentro da loucura dele. E eu acho que. É muito bom, cara. E você vê que. Assim, o Rei Gelado, muitas vezes eu sinto um pouco de pena dele. E o Shinigami, ele é totalmente malvado. Ele só quer criar o caos. Ele largou o livro lá. O Rei Gelado, ele tem dois negócios na voz, Sim, né? então, Que é quando- como Simon, Isso, quando E ele, como quando ele Rei Gelado. lembra que ele é o Simon, tu vê que ele é um cara completamente. ele é Você faz essa equilibrado. modulação. Faço os dois. Você se sentiu em algum momento, tipo, sei lá, transpassado por esses personagens? Tipo, que são densos. Ué, Quando, Pra influenciar em você. quando eu comecei a dublar esse desenho, foi muito engraçado, que era o Dário de Castro, saudoso Dário de Castro, quem dirigia a série. Eu odiava fazer aquele desenho. Cara, Porra, vou mexer no texto. Ele, não mexe não. Eu vou mexer nesse texto. Ele, não mexe não pode mexer. Não mexe no texto. Aí eu fui fazendo. Cara, por incrível que pareça, o tempo passou, né? Isso, Regelado já tem 10 mais de anos. 20 anos. Não, acho que é menos. Tem mais de 20 Porque Hora anos. de Aventura é... Vamos Natal. descobrir. O que tá Tem 20 dizendo? anos. Vamos confiar. É, pô. Vê isso aí. Porque eu me lembro que eu fui para um evento em Brasília e a filha de um casal conhecido meu que mora em Brasília e tal, ela perguntou para mim, você que dubla o Rei Gelado? Daí ela era jovem, adolescente na época, né? Eu falei, eu que dublo, sim, Estreou em 5 de abril de 2010. 2010. 16 16 anos. Praticamente 20 anos. 16 anos. E ela falou assim, porque o Simon é um personagem muito legal. E o Simon, o Rei Gelado é o Simon. Eu falei, como é que é essa história que eu não estou entendendo? Aí ela, você não dublou o Simon? Eu falei, na época eu falei assim, não tinha chegado ainda. E ela acompanhava a história toda. Aí eu falei, não dublo o Simon. Aí ela, porque o que eu estou assistindo é legendado, ainda não está dublado, então vai aparecer dublado e tal. E não deu outra. Quando eu cheguei, apareceu o Simon e ele me chamou e falou, olha, tem esse personagem aqui que é o Rei Gelado sem a coroa, é o Simon. E aí E eu bate comecei- no peito. E aí muda a história.
Aí começa a aparecer um cara que tem uma relação com uma garota que ele... que é filha, que ele tem como filha, que... A Marceline. A Marceline. Né, que ele quer cuidar dela. E quando ele está como regelado, ele se transforma, né? E aquilo tudo desaparece. Uma então dúvida, é uma luta... Você cantou também a música? Cantei. Que maneiro, cara. E aí tem uma luta, né, dentro dele, é uma luta interna, né, dele mesmo, a luta do Rei Gelado, do Simon contra o Rei Gelado e tal. A coroa Aí dominando ele. a coroa dominando ele. Eu não sabia dessa história, eu não tinha entrado nesse mundo, nessa coisa. E uma jovem me chamou a atenção para isso. Te deu um spoiler. Olha, não me Deram épocas diferentes, então. Não, é porque é uma Não. construção. Primeiro fica só regelado. só E regelado. aí, cara, você cria um Eles desgosto do criaram um regelado. background muito maneiro. Só que pra Hora de aí, quando Aventura. você entende o que transformou o Rei Gelado no Rei Gelado, tipo, você sente muita culpa, porque você já criou muita raiva Assim, por pelo ele. que eu Aí entendi, depois eu passei a fazer aquilo mais à vontade, mais relaxada, brincar um pouquinho mais com as histórias. É um trabalho difícil de fazer pra caramba, até hoje. Eu recentemente terminei, fiz agora uma Foi série quanto tempo nova. de temporada? Não sei, esse Foram ano- 10 temporadas, não foi? Dá uma... Deixa eu ver aqui. Eu fiz E ainda agora, tem recente. teve uma temporada recente aí. É a do Marceline Cake. Não, era... a versão feminina do Finn. Fiona e Cake. Fiona e Cake. Fiona e Cake. São 10 temporadas Viu? oficiais, né, transmitidas de Eu 2010 ainda tenho autoridade a e 2018. nostalgia. Eu ainda tenho autoridade e nostalgia. Fez tudo. Então, assim, quando eu digo que assim, eu odiava fazer aquilo, depois que eu fui entender algumas Sim. coisas e tal, e depois eu vi que o público gostava muito do desenho. Eu é que não tinha conhecimento daquilo, o entendimento daquilo. E é complicado você fazer uma coisa que você não tem entendimento. Assim, cara, e essa garotada entende muito rápido as coisas, né? E eu digo, eu sou antigo, cara, eu não consigo fazer Eu isso. sou antigo, eu vou começar a usar essa. Eu sou antigo. E é um desenho que, em primeiro contato, você acha que é bobeira, né? Já, Depois... o Shinigami. Ryuki, essa produção chega lá no estúdio e vem pra minha mão. Delarte também? Não, foi Cinevídeo. Sim. E vem pra minha mão. Ó. Só que tem um detalhe, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque vem um rapaz que é de uma comunidade japonesa. E eles conhecem essa história toda. E eles assim, estão muito preocupados para não fazer nenhuma mudança e tal. O rapaz com Death Note na mão, assim, ó. Ele errava. Aí eu falei, eu vou fazer meu trabalho como diretor. Quando eu recebo a produção, o cara estava lá. No dia que eu recebi a produção, para poder assistir os episódios, né? Um script, marcar os scripts e tal. A gente estava fazendo teste para os personagens. Foi teste, foram feitos testes para o L, para o Ryuki, né? Todo mundo Kira, fez pra teste. todo mundo. Pro Kira, todo mundo fez teste. Eu fiz teste para o Ryuki, né? E eu passei nesse teste. Eles me aprovaram, foi aprovado lá fora. Não foi A aqui. gente- Não, a gente não teve E ingerência. você dirigiu também. Eu dirigi. Dirigiu. Eu, eu fiz e assim, ó, eu vou dirigir, eu vou fazer para preencher isso aqui, eu vou fazer, então vamos ver o que acontece. E aí veio veio o resultado e tal. Aí nesse dia, o cara me entregou o mangá. Em todos os episódios. Para eu ler. Caramba. É, eu acho que ele foi muito bom com os fãs. E eu tive assim, que me adaptar ali aquele negócio de trás para frente, né? Que era o contrário, né? É, né? É, o mangá é o contrário. Era o contrário. Tudo, e eu Mas já falei, traduzido, que estava em inglês? traduzido já, mas... Não, no- já no tinha mesmo mangá formato, aqui há muito tempo. Traduzido, mas no formato deles, ó, Aham. da esquerda para a direita. E eu fui lá, lendo, né? E é interessante, aí eu falei, cara, é uma história muito interessante, mas é uma coisa muito perigosa. É, imagina, você ter esse poder. É. Que você pensa, vou fazer o bem. Mas E até aí- que ponto é bem? O Ryuki era um cara, ele não era um cara sarcástico, ele era um cara frio. E como todo cara frio, ele é sedutor. Então ele não tinha aquela coisa do eu vou matar você, não. A coisa dele era ou você faz, ou você faz, ou você morre. Decide. E aí você ficava. Era aquela coisa fria.
O pessoal achava, ele é um cara sarcástico, não sei o que, um cara frio, sabe? Ele ficava querendo que o cara fizesse. Sim. Ele forçava o tempo Ele quer- inteiro pro é cara só pra criar o fazer. caos. É. Porque ele vivia no mundo do caos. Ele jogou o Death Note só pro É. caos mesmo. Tá entediado. O anime começa com ele entediado. Tô chateadaço, vou deixar Vou esse jogar essa livro merda aqui, lá embaixo pra que ver se faz alguém muita pega. merda É. no mundo dos humanos. Todo tédio, vai. Se mata. E esse anime que criou aquela polêmica dos desafios, né, com as crianças, não foi isso? Não, isso aí Não, aí é de outra história. É, porque já essas coisas do Death Note. Eu gostava de fazer o Death Note. Você virou um Esse fã de Death personagem. Note? Ontem tu Cara, tava. mais de dirigir, É porque ontem tu tava usando uma blusa do Death Note, por isso que eu tô perguntando. Mas você gostava mais de dirigir? Eu gostava de ou dirigir. das Eu coisas? gostava de dirigir porque eu gostava de fazer as adaptações, as mudanças que precisavam ser feitas. Eu gostava de fazer junto com o elenco, de estar junto com o elenco. Você tinha um elenco todo contigo ali na hora ou um de cada vez? Na época, eu acho que na época eu já era. A gente já fazia separado e tal. Mas eu conseguia reunir algumas pessoas. Tinha alguns grupos que eu conseguia reunir. Mas era bom porque a gente trocava muito. Então o Serginho que fazia o L, sabe, ele conhecia bem a história. E a gente conversava. O Zé Léo fazia o Tu repetiu o Pira. processo de falar, galera, lê isso aqui. Tu foi passando o mangá de um a um assim. Não. Todo mundo conhecia. O Sérgio conhecia, todo o Zé mundo Léo já. conhecia. Sabe? A maioria conhecia a história. Facilitou bastante, então. E isso ajuda bastante. Então, quando o ator entra lá, o dublador, ele entra e ele conhece a história, de personagem e tal, o cara já vibra. A emoção dele já é outra, sabe? Aí ele já vai fazer aquilo de uma outra Quanto forma. tempo antes que começa esse estudo todo de escolher, de dar, por exemplo, no teu caso, você receber esses mangás para estudar isso? Eu recebi como uma semana para entrar no estúdio. Caramba! Mas eu ia lendo simultaneamente. Pouco tempo. Eu fui lendo, fazendo as coisas, lendo. Pegando os passos, É. né, E aí eu ia acompanhando, fui acompanhando e tal, e ia lendo. Muita coisa. Teve coisa que eu gravei que eu ainda não tinha chegado no mangá, mas eu tinha que gravar, tinha que acompanhar. Aí eles Hã? dão essa trabalheira toda pra dublar, deixar um material incrível, vem a Netflix e faz aquela. Mas aí. Mas aí, cara, eu acho que é difícil Agora, acusar graças a a Deus, Netflix, a porque na dublagem verdade eu salva. acho que eles não fizeram nada que não um filme americanizado. E aí é onde tá a parada, porque é isso. Eles fizeram, transformaram num filme americano. Só deixa E aqui o num meu filme desabafo. americano, seria aquilo mesmo. Só Não deixa teria aqui muito meu pra onde ir. desabafo. Então, aí, deixa eu puxar a corda de volta. Vou puxar a corda de volta. Então, por que eu falei tudo isso? É porque a gente fazer um bate-papo como esse é muito legal quando o cara entra aqui. Eu faço a voz tal. Muito legal. Faz milhões de vozes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Né? E, porra, se diverte todo mundo ri e tal. Mas eu faço questão de preservar a nossa história. Não, e é Aí, muito bom. enquanto eu puder, eu vou preservar, enquanto eu estiver vivo, trabalhando na dublagem, eu vou preservar a nossa história, a história da dublagem. E a gente vai falar de tudo, do glamour, de onde nós chegamos, como nós conseguimos, entendeu? Mas a gente vai, sabe, eu quero preservar a nossa história, porque muita gente trabalhou muito lá atrás para a gente chegar no formato que a gente está hoje. É um formato que deu certo e as pessoas fazem. Hoje todo mundo faz e faz bem. Porque é aquilo que eu digo, o mercado filtra. Entra e tal, e depois sai. Se a pessoa não se firmar, não entender, não aprender, pode ter 5 milhões de seguidores. Cara, o mercado vai filtrar. É muito legal que ele falou a mesma coisa que o Milton falou. Só que o Milton resumiu em quem trabalha bem sempre vai ter trabalho. E você falou mercado filtro. Ele falou isso dentro de uma pergunta que eu fiz. Eu vou até Sim. fazer pra ele, porque eu já fiz pra todos os dubladores. Essa pergunta. É polêmica. Porque assim, dentro do que A você gente falou. nunca vai pisar Não, mas no assim, Domingão do Hulk. a gente nunca vai precisar. Falando toda Porque, semana assim, vocês estão me batendo. Porque que houve? aí não, mas é dentro do contexto, porque a gente tá falando sobre quem tem talento puro, né, e pavimenta aquela estrada boa e vai continuar fazendo bons trabalhos, mas quem surge do nada como uma estrela que quer aparecer é o Star Talent. O que você acha disso? O Star Talent, geralmente, ele é contratado para promover a produção.
Ele não é para ficar dentro desse trabalho. Então, o cara é dono do produto dele. Ah, eu quero fulano, eu quero fulana no meu projeto. E vai divulgar o projeto dele. Ok, bacana, vamos trabalhar. Vamos fazer junto. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Aquilo ali não vai tirar o trabalho de ninguém. Está incluindo uma pessoa dentro de um produto que é dele, que vai vender o produto dele. Então, tem que pensar quem é o dono do produto, né? Então, eu não vejo, assim, colocou fulano, tirou, porque aquilo ali era um boneco de não sei quem, e eu tenho um Star Talent dublando, ele vai fazer aquele produto só, ele não vai fazer outra coisa. Ele não vai ocupar mais o espaço de ninguém. Sim. E a vida vai seguir. Eles quis usar só aquela imagem ali porque tem muita gente que fica incomodada, ainda mais os fãs, tem muita gente que se incomoda pelo resultado final da obra. Sim, porque, tipo, a exemplo de que a gente usou em 2 episódios aqui, tem um filme específico, que é Enrolados, que é o que a gente mais fala, que é uma obra que a dublagem é incrível, mas ali dentro destoa muito o Star Talent daquele filme. E que deu um trabalho enorme pro Garcia. Que deu um trabalho gigantesco. Que dirigiu. E aí a gente fala com a percepção de fã, né? Porque a gente ama essa obra. É uma das mais lembradas, né? Vai virar live action. Mas sempre é mencionado com esse negócio distante do Star Talent e do dublador que tá ali há anos fazendo. Ficou um pesar, né? E aí eu acho que ficou um pesar. Um dia acho que o Rossato vai poder estar aqui pra falar, mas parece que ficou um pesar pra todo mundo, assim. No final, o Luciano Huck ficou sendo colocar, tipo, como um cara que, pô, foi um cara que foi lá e só ganhou dinheiro. Tipo, aí tiraram o Rossato, que era o cara que, pô, fez as músicas e ficou incrível e não fez a voz pra deixar tudo mais incrível. Aí parece que o filme tem uma sombra em cima dele. O filme parece dois filmes completamente diferentes que colaram, assim, e aí... remendo. Né? Porque só que, cara, é muito doido, porque talvez se não fosse, indo na linha de pensamento essa linha do, dele, eu do, também, sim. do Jorge, talvez se não fosse o Luciano... ajudou a vender o Enrolado. E ajudou a vender, e aí, de algum modo, acaba ajudando o Rossato com as outras paradas, e aí, de repente, o Garcia que produziu ali o trabalho dele mais à frente. Mais atenção pro assunto. Então, expôs mais até o Rossato como um dublador-cantor. E agora, olhando pra esse lugar, começa a ver que o Luciano Huck não foi de todo mal. Ele foi o mal, mas não foi de todo. Eu sempre Isso, ele também tava fazendo o trabalho dele, coitado. Vocês entenderam? Quando foi a Marda que o Júnior falou, né? O Garcia falou, que ele chegava lá, olha, eu sou o Luciano Huck, eu só tenho 2 horas pra fazer isso aqui, vamos fazer. Não, mas aí, sobre isso eu não falo nada, porque eu não tava lá. Só entende o que ele falou. Eu posso falar sobre o filme que eu assisti. Olha só, eu não tenho, eu não tenho base para falar sobre isso, tá? Eu vou falar em relação ao meu conhecimento. O cara disponibiliza um determinado tempo, e esse tempo não é satisfatório para mim, eu vou dizer para ele, amigo, esse tempo não me satisfaz, não é suficiente para mim. A gente pode agendar uma outra hora, sei lá, a gente faz qualquer coisa, a gente negocia tempo. Tempo a gente negocia e a gente tenta arrumar. Porque você não é meu contratado, você é contratado de uma empresa que pediu para você fazer, e para eu fazer isso aqui junto com você eu preciso de tanto tempo. Tá? Isso é uma coisa que eu vou discutir, mas eu não tenho base para falar sobre isso. Porque nessa situação. Você nunca passou por isso, inclusive? Não, eu trabalhei com Star Talent, mas, cara, assim, não tive problema nenhum. Não tive mesmo. Né? Foi um filme argentino do Cacá do Babenco, e que os atores foram se dublar. Cara, eu trabalhei com todo mundo de uma forma tranquila, muito. Pô, o cara foi maravilhoso, não tive problema nenhum, eles gostaram eles se dublaram. Foi muito bom, então eu não tive problema nenhum. Mas não é essa a questão. A questão do Enrolados tomou um vulto muito grande, né? Porque as pessoas ficam massacrando, sabe? Voltando nesse assunto o tempo inteiro. Porque o exemplo é o Enrolado. O cara vendeu o produto de um cliente. E vendeu bem. Cara, minha família ama Enrolados. Eu assisti o filme, eu fui à pré-estreia, né? Eu assisti o filme. Eu me diverti vendo o filme. Eu estava vendo um cara que era um Star Talent, como outro qualquer, participando de um...
Hora do Gelo, não teve lá? Star Talent participando da Hora do Sim, Gelo? Shrek teve o Shrek não Bussunda, teve? né? O Bussunda? Jogos também atualmente tem, né? Mortal Kombat. Hã? Tem. Jogos também tem muito. Ah, né? sim, tá. Não Teve a tem. Peach, né? Por que ninguém valoriza tanto essas pessoas que participaram de outras produções? Né? Por que não são comentados? Pô, eu posso falar a mesma coisa do Shrek. O Mauro Ramos fez toda a guia pro Bussunda dublar, em cima. Ainda fez mal. Né? Mas Mauro é tão bom que até isso ele conseguiu, cara. O Mauro é tão bom que até isso ele conseguiu. Ninguém vai reproduzir igual. Não vou deixar. Porque o Mauro é muito bom. É isso, cara. Isso, você falou, né? Teve uma repercussão muito boa. O Rossato é o Rossato. É um puta dublador, Incrível, um puta cantor, pô. sabe? Ele tem gostoso. a carreira dele, Um gostoso. né? Ele tem a carreira dele, tem o talento dele, ele não precisa, sabe, flutuar, navegar em cima de uma polêmica. Não, Ele nunca precisa disso. precisou. Não, ele né? não, Não, ele ele realmente. isenta, porque Então, é agora isso. A gente tá brincando com ele de fazer a hashtag, porque vai ter o live action, Vai ter o né? live action. Rossato dubla fim, né? A hashtag é essa. Aí ele, gente, eu não estou fazendo Ele essa gravou um campanha. vídeo falando também. Ele fez um vídeo. Não tô aqui, simplesmente. não quero fazer Os hoje. fãs querem fazer outra coisa. Não quero fazer advogado de defesa de ninguém, também não quero fazer o advogado do diabo e tal. Sim, sim. Eu imagino que o Garcia tenha passado dentro do estúdio com isso. Porque o Garcia é um cara que... Cara, eu posso dizer assim, o Garcia foi um cara que me deu bons papéis nos filmes da Disney. Eu fiz Lilo e Stitch, agradeço ao Garcia, Amo aquele personagem. o Jumbo Juquiba. Amo esse A personagem. gente teve, assim, problemas para poder chegar dentro da voz que ele queria, da forma como personagem e tal. Quando eu digo problemas é porque eu tive dificuldade para chegar no entendimento e tal, e ele foi super paciente comigo. Eu fiz Procurando Nemo, que eu fiz o Bolota. Né? Eu nunca tive. Eu tenho uma admiração pelo Garcia, foi um cara que me ajudou a dirigir o He-Man. Mestres do Entendeu os Universo, papéis, né? entendeu? Dirigir Mestre, mas era um personagem que ele já fazia há muitos anos e tal, né? Dirigir Mestre do Universo, ele fez o He-Man comigo e a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Nenhum, sabe? Assim, sei lá, cara, imagino que ele tenha passado. São coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente passa, e que tem que passar, e acabou. Sim. Acabou aquele negócio ali, vamos virar a página e vamos seguir. Não, e assim, e que a gente só sabe porque ele decidiu falar depois de Ele falou muito isso, tempo. E tipo, a gente, às vezes a gente levanta isso porque é muito bom ter a percepção de outros dubladores em relação, não só ao assunto, mas Questão. a dublagem no geral, sabe? Porque isso às vezes incomoda um, incomoda outro, mas os fãs sempre vão em cima. Não, eu pergunto porque um dia eu vou ser uma estrela. Você E aí eu torço pra que alguém me convide pra Eu quero dublar. ser chamado pra dublar. Se você tiver uma escola de ator, quiser me dar uma bolsa, eu aceito. É tudo muito caro. Vocês não querem novos Eu atores. sou formado eu posso dar um curso de teatro. Eu vou iniciar meu Não, curso de gente, dublagem não, esse não, ano. não, Vou começar meu curso de dublagem esse ano. Por isso que eu já estou linkando ali várias amizades de dublagem. Então, se quiser me indicar Não é uma assim, dublagem- tem que fazer teste. Uma coisa, Jorge, quando você tem um estúdio, né, um problema desse, né, no caso, a gente está usando de exemplo o Luciano Huck e tal, o cara tem ali, como você falou, olha, tem que alinhar o tempo e tal. Mas aí ele faz do jeito dele, tudo errado, você está vendo o tempo batendo, você tem que entregar o seu trabalho como diretor. O que o Garcia falou, ele teve que fazer 11, 13 cortes, sei lá, quanto Ele falou que tem que fazer 11 horas depois de É, de é um negócio edição. de duas. Isso. Você nunca teve que passar por isso Não. de ter esse problema. Mas isso é realmente um baita trabalho quando você tem isso na mão e você tem que fazer esse tipo de edição, de caramba, agora o que eu faço com esse material que esse cara deixou na minha mão? É realmente um rabo de foguete, por exemplo. Com É certeza. horrível, né? Então a uma gente coisa. consegue imaginar realmente o que Sim, o não, Garcia com passou. E às vezes, certeza. por exemplo, tem produções E, que gente, a é trabalho, né? Tipo, tem produções que a gente está fazendo e tal, e na hora da edição, a gente percebe, né? O editor, o revisor, percebe que tem algumas falhas que a gente precisa corrigir. A gente vai lá no Audiofile, procura, sabe?
não, vamos tirar isso aqui, vamos partir daqui, vamos cortar isso para cá, colocar isso aqui. Isso dá um trabalho. Isso dá, eu imagino. De cada cortezinho, de cada coisa, né? Não, a gente é chamado quando tem o erro. Pra ver se ficou bom. Quando tem a falha, a gente é chamado. Horrível. Tá? Mas no caso do Garcia, o Garcia era diretor da Disney, ele era o cara produtor daquilo, ele era o cara responsável por aquilo. Ele acompanhava a produção e a pós-produção. Ele acompanhava aquilo tudo. Ele produziu... A responsabilidade dele, tá? Desde que quando o filme chegava, eu me lembro que o Garcia tinha um cuidado, fazia os testes e tal. Ele tinha um elenco para trabalhar, o Garcia chamava o elenco para assistir a produção antes de começar a dublagem. Todo mundo sentava e assistia a produção no original, na voz original. Tá? E a gente assistia para entender a produção, o que era o filme. aquilo. Hoje em dia parece que não se faz mais isso. É muito né? raro Não pode acontecer fazer. isso. É muito raro. Acho que com o tempo, né? De tanta coisa sendo produzida ao mesmo tempo. A gente acabava de assistir, aí ele marcava os horários para a gente ir lá dublar. Então, as dúvidas eram mínimas possíveis. Quando tinha alguma dúvida, ele lembra da cena tal, que não sei o quê, não sei o quê. Melhor, assim. Nossa, Fluía. Cara, muito... Pô, método incrível. Aquilo fluía. Então, por isso que eu digo, o Garcia tinha uma coisa, por isso que ele participava, quando eu digo da pré, ele chegava... Por ele estar envolvido, ele tinha uma chancela maior para poder fazer esse... A gente pode culpar, mas uma culpa boa, tá? A gente pode culpar o Garcia por tudo que a gente gosta de Disney hoje. Tipo assim, que tudo, a maior parte das coisas, pelo menos, assim, passou pelo crivo dele. Não, teve épocas, teve muita gente que passou por ali, na época do Telmo, né? Telmo de Avelar. Ah, tá, ele dividiu... O Telmo foi diretor da Disney. Foi em períodos, então. Fez muita coisa, né? Pela Disney, depois entrou o Garcia. Acho que o Nova Onda do Imperador foi ele, Garcia. Eu amo. Eu vi uma entrevista dele Foi falando Garcia. isso. Celton Mello, ele falou que... Eu fiz a Nova Onda do Imperador, eu dublei. Você fez o gordinho, né? Qual é que é o nome? Como é que é o nome dele? O chefe Traboc. Isso. Foi o Garcia quem dirigiu ou foi o Telmo? Eu acho que foi o Garcia. Eu gosto muito da Nova Onda do vai. Imperador. Eu acho que foi o Telmo. Vê se não foi o Telmo. Nosso Wikipedia humano. A Nova Onda do Imperador. Foi o Telmo. O Celton fez, eu fiz o chefe Traboc. Que é uma... Nossa, é maravilhoso. Eu já assisti no áudio original, não é uma tão coisa agora, porque assim, eu por ser ator, já trabalhei em rádio e tal, já coloquei voz em alguma coisa, não dublei assim como vocês, mas já coloquei voz. E eu conversando, acho que ontem eu estava conversando com o Felipe, e ele me falou que Odisseia, por exemplo, você só via a boca. Eles botavam, agora você só vê a boca, você sozinho, você não contracena com ninguém, né? Porque eles... Então, para não ter spoiler do filme, você só vê a boca. Eu falei, cara, que desespero. Desespero. Acho que o filme é todo fechado. Totalmente fechado. E você já pegou alguma dublagem assim? Já. Porque você tem que... Inclusive, eu Foi o Garcia Júnior. Foi o Garcia Júnior? Foi o Garcia? Que bom, que legal. Nossa, eu não lembrava filme, não, mas filme é de legal. 2000, cara. E é uma qualidade 26 anos. absurda de E o filme é dublagem. lindo ainda. Cara, o desenho é incrível. Eu dublei, inclusive, fiz uma participação pequena no filme, nesse filme Odisseia. Fiz uma participação bem pequena. Mas eu me lembro disso. Tem a versão locked, né? Que eles chamam, né? A versão locked. Muito fechada. É horrível, você só tem ali o lip sync, É. você não tem a intenção de olhar. Você não conhece a dinâmica, você não conhece a dinâmica, não sabe nada. Não, acho que pra expressar a emoção é horrível. Mas como é que funciona isso assim? Porque é muito difícil de imaginar só aquela imagem. Porque só quem tem acesso é o diretor, né? Ele vai te dando todas as instruções, né? De o O sentimento. diretor tem o acesso, diretor da dublagem, ele tem acesso, ele assiste e é quando vem a imagem para... Aí ele vai te direcionando no sentimento, na intenção. Então, o trabalho para esse diretor vai ser... Porque o cara fala, olha, não, a intenção é num momento assim. Eu então fico faz imaginando isso. como é que funciona O isso, que cara é muito fica bizarro, mano. maestrando. E quando vem aquelas imagens que o filme quando não está finalizado, né? Aliás, o filme está finalizado, mas ainda finalizado. A película está finalizada, mas o áudio não está finalizado. E na película aparece lá ADR. E aí aí aparece a frase e você tem que falar com a intenção sem você saber, você não viu o original. Caramba. Você não sabe como o cara falou no original. Então você tem que pegar toda a construção daquilo que está acontecendo para você poder entender se está por escrito e jogar a intenção ali. Agora vou puxar uma coisa aqui. A gente tá ficando tarde.
você fez X-Men 97. Você é o Fera. Você também é o primeiro Fera? É polêmico isso, hein? Ó, Você fez sacanagem. Fiz. Não, na verdade, na verdade, eu ia construir uma pergunta que é. Porque eu quase não sinto o personagem, né? Por mais que ele tenha aparecido pouco nessas 2 temporadas, eu não sinto uma diferença do Fera. Mas do que você está falando? Da versão de 92? Esse é o da versão de versão 97. de 97? Pra gente hoje. Mas Eu tem acho que espaço temporal. Então, mas eu acho que de todos os personagens, o Fera é o único que eu sinto que é como se tivesse assim. Estamos em 96, estamos assistindo 97. E não com 30 anos de diferença, com tantos anos de diferença. Entendi. você nota, Então, né? e como você é a voz do Fera, acho que mais presente, queria entender como é que você fez esse trabalho, porque De dar parece que o continuidade. Fera não sofreu em nada, assim. Tirando a mudança de traço, que foi muito pouca, não sofreu em nada, em personalidade, em nada. O personagem está igual. Então, eu fiz teste também para X-Men 97. E eles me mantiveram no personagem. Porque É a sua voz, você não mudou para fazer. mudou um pouco. Ah, mudou. O que acontece? Lá o primeiro... Sim, lá. da primeira- Antigo. 92. 22. 96, né? Que é quando chegou aqui. 96? Eu não fiz... eu não fui chamado para fazer teste para Fera, nada disso. A série começou e era dublada por uma outra pessoa. Um cara chamado Leonel Abrantes. E esse cara sofreu um acidente. Ia ficar afastado alguns meses, e daí a série tinha que continuar. Me chamaram para fazer um teste para esse personagem. E quando eu fui fazer o teste, eu olhei o personagem assim, falei, pô, personagem interessante e tal. Falei, pô. Era uma época em que as pessoas usavam Você muita não, voz. Não conhecia o personagem? Não. Não. Eu estava começando a série, estava na primeira temporada ainda. Ninguém conhecia. E assim, eu falei, pô, um personagem interessante. O pessoal sempre teve muita coisa de usar a voz, de brincar com a voz, né? Eu brincava, eu gostava de brincar com a voz, sempre brinquei muito com a voz e tal. Eu falei, vou fazer com a minha voz normal. Aí o diretor falou para mim assim, não, porque fulano, ele usava uma coisa assim mais arranhada. Aí eu falei, gente, ele fazia isso com a voz. Ah, passa aí para ele ver como é que é, deixa ele ouvir aí. Aí eu, não soa bem para mim. Não é só pelo fato do cara ser Fera, ter o nome de Fera, mas ele tem um nome, ele tem um nome próprio. O Hank McCoy, Hank McCoy é o de nome do Fera, cara. ele só tem aparência. Exatamente. Aí sim. Ele falando, a gente ouve direitinho, a parte científica dele, a parte dele explicando as coisas. Intelectual. E a cena que aparece para mim é uma cena que ele está, se eu não me engano, em cima de uma árvore lendo um livro e conversando. Eu sei que você... De cabeça pra baixo, bom pra caramba. E aí eu falei, não vou fazer não. Eu falei, pô, cara, vai ficar feio isso aí. O diretor, na época, não, porque a gente tem que dar continuidade. A gente precisa dar continuidade, como já foi feito assim. Eu falei, olha, outras 2 pessoas fizeram. Então eu vou fazer do meu jeito aqui, deixa eu fazer do meu jeito aqui e vamos ver o que acontece, se funciona, tá? Aí fiz com minha voz normal. Para minha surpresa, o meu nome veio aprovado. E o diretor me chamou e falou, olha, você foi aprovado. Parece que os caras gostaram da forma como você fez. Naquela época todo mundo trabalhava junto, né, ainda. E aí, quando a gente foi gravar a série, um capítulo, um episódio, o Isaac Bardavi estava do meu lado, olhou para mim e falou assim, você faz quem? Eu falei, Fera. Fera, aquele jeito dele. Nossa, Caraca, ele falou Fera e eu consegui... Isaac, né? Não, eu vi o voo. Nossa, no braço da gente assim, né? Ele, rapaz, Ai, meu Deus. muito cuidado. Aí eu fui lá. Nós ensaiamos, não sei o que, tá? Eu gravei, quando a gente fechou o loop, que a gente acabou de gravar, né? A sequência e tal, né?
Ele botou a mão no meu ombro e falou, agora nós temos um fera. Caralho, que Eu vi isso do foda! Isaac Bardavi. Nossa senhora! Eu vi isso do Isaac Bardavi. Mano, que foda, não tem chancela maior. Aí eu, sério, Isaac? Ele, esse é o personagem. E aí eu fiz a série toda. Só que aconteceu... assim, Não, durante se todo não o quiser processo... falar essa parte, não Durante todo o processo... durante todo o processo, eu acabei fazendo a série toda. O cara voltou e, obviamente, ele foi reivindicar o posto dele. E não devolveram a ele o personagem, eu continuei fazendo. Que foi E um aí- grande acerto, né? E aí, Vamos falar aqui. acontece. Ah, essa porra, eu vou falar. Eu não perguntei nesse lugar, tá, galera? Polêmica. O cara também, o cara já partiu. Eu sou muito fã de ruim, X-Men. Falar de alguém que já não tá mais aqui é complicado, né? A gente acabou tendo problemas de relacionamento, né? E aí se tornou um desafeto e tal. O tempo passou e veio a franquia do cinema. Se eu não me engano, acho que foi até o Ricardo Chinetti, se eu não me engano, que dirigiu o primeiro filme X-Men 1. do X-Men. X-Men no filme. Né? O X-Men, o filme. O Fera não aparece. No segundo filme, o Fera aparece, Que é o X-Men 2. no 2. E a direção era do Pádua. E aí, o filme foi feito e eu não tomei conhecimento. Aí cheguei, Pádua, o X-Men 2 foi feito, o Fera não apareceu? É, rapaz, apareceu, mas fulano teve aqui, falou que o personagem era dele, que você tirou esse boneco dele, tirou esse personagem dele. Eu falei, não. Eu falei, pá, Tem isso? porque o filme foi feito na Delarte e a série era feita na Herbert Richards. Eu falei, não, pá. Ele sofreu um acidente, você lembra que ele sofreu um acidente e tal, e eu fiz um teste, eu passei. No teste eu fiz a série toda. Achei que eu fosse fazer também o filme, mas tudo bem, ele reivindicou. Ok, não tem problema, já foi feito, já está feito e tal. E vida que segue. Aí ele, pô, cara, pô, que troço chato, não sei o quê. Aí vem um outro filme. Aparece quem? O General Strike, um ator que eu tinha dublado. E o Pádua me chama. Quem é o General Strike? O cara que é o criador do Wolverine. Sim. Sim. Eu continuo na franquia e o Fera nunca mais apareceu. É. Eu acho Tramontina, qual que você teatro? fez o X-Men Primeira Classe, que tem o Strike também, acho que tem uma... É Não, esse. Mas o ator é um pouquinho mais novo, né? Não, É. mas minto. É o Dias de um Futuro Esquecido, que eu acho que aparecem imagens do Strike mais velho, desse Strike do X-Men 3, dos outros. Não, em X-Men. Dia do Futuro Esquecido é um outro ator. É da Então, primeira é porque trilogia que ele mais aparece o novo, Strike. mas aparece, eu acho que lembrança dele mais velho. Porque tem o Ian Não, eu McKellen. fiz. Aparece ele, não aparece, ele aparece, ele aparece. maneiro, Aparece maneiro. são 2 ou 3 cortes só Sim, do, sim, sim. do filme, do último filme, quando ele Isso, morre. Isso. Acho que são 2 ou 3 cortes só que aparecem. Eu fiz. Eu lembro. Bem legal. Aí, cara, assim, sabe, as pessoas, tem muita coisa assim do... Ele aparece, só pra dizer aqui, ó. Em Wolverine, 2009, Origem. Futuro Esquecido Origens e também. o Apocalipse. Origens não? Não. Origem do que é X-Men Wolverine, Origem, que é o do Tá. Wolverine. Não, beleza. Então tu não teve no 2, mas tu fez os outros 3 que tiveram. Pois é. Assim, não, mas assim, eu não estava acompanhando isso. Isso só me ocorreu alguns anos depois. Eu falei, caramba, o Fera não apareceu mais no filme. A temporada 2 você fez o Fera, então, agora? Essa do X-Men agora? O 97? Não. E a Continuo 11 fazendo, depois. continuo fazendo. E a Foi a minha também. sorte, assim, eu fiz o teste e continuei fazendo Fera. Sim. Eu me mantive. O Cantu Hã? dirigindo, né? O Cantu dirigindo. E assim, é interessante porque aquilo que a gente falou aqui no início, né? Cara, como tem
que ser, cara. Vai ser, você Sim. vai fazer, vão te No chamar, cinema não sei teve o uma quê. ceninha que foi Pós-crédito uma cena de extra Marvel. As Marvel. As Marvel. Teve uma cena extra que ele aparece, eu acho que ele fala 2 frases. Junto com a Mônica Mas que Rambeau. essa cena está se falando muito por causa de Vingadores Doutor Destino. Porque a Monica Rambeau está numa outra dimensão que é dimensão. O universo né? Um outro universo dos que X-Men. é do universo dos X-Men. E ele aparece ali. Então, não se sabe se ele vai aparecer em Vingadores. Provável Doutor que Destino. apareça. Se aparece, você não vai poder dizer pra gente aqui, se você gravou, é claro, por conta de Disney. Mas essa das Marvel você fez, do filme, não? Que é uma cena que ele aparece de jaleco, assim, e ele fala com a... Não, fez. não fiz. Então, Não fiz. então não seria isso. Não fiz. Não foi dessa vez que pegamos o spoiler. É, Não foi dessa vez. Tenta pegar Não os foi spoilers. dessa vez. Não fiz. Agora os dubladores vão ficar com medo da gente fazer uma pergunta, achando Não, que é pra pegar. Sabe que a eu gente nem- é Não pesado. fazemos isso. Não, eu nem faço, realmente, se eu eu nem tivesse faço feito esse também, não nível de poderia pergunta, filha falar. da puta. Eu não faço. Porque mexe mais com a minha cabeça, eu fico pensando Você em tá mais falando do quê? teoria. Do Doutor Estranho? Não. Não, Não, tem uma é- cena pós-crédito no filme The Marvels. O nome do filme é As Marvel, que tem a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Monica Rambeau. Que ela vai pra uma Que é- outra dimensão, é. pra um outro universo, né? Através de um buraco de A minhoca lá. personagem dela é Que até- esse é uma cena pós-crédito do filme onde aparece o Hank McCoy, né? O Fera, lá no universo dos X-Men. E aí era o live action dele, era ele mesmo ali interagindo. E a gente ficou nessa dúvida. Essa coisa. Essa cena aqui, ó, Ah, que ele tá assim. que ele aparece de... A gente mostra. Não lembra? Isso é de quando? Isso é de quando? É de 2020. É, 23. 23? Aí, 23. Eu não me lembro, não. Não sei nem se foi dublado aqui no Rio, de repente foi dublado em São É. Paulo. Pode ser. Pô, mas, ó, Não, por ser uma cena tão curtinha, né? Não- Eu não queria. Eu não lembro. É, o que acontece é que talvez isso esteja... Seja um gancho pra Seja esse- um dos ganchos pro próximo filme dos Vingadores. Que tá todo mundo Né? tentando pegar teorias Que é- pra montar o filme. Mas eu provavelmente não vou estar lá, porque o meu personagem morreu nos Vingadores, né? Ó, não. Não, então... Pera. Eu adoro que eles não vou botar, não sei o quê. Não, sério, meu personagem morreu nos Vingadores. Né? Ah, morreu! Pra ele não entregar spoiler, eu queria muito falar de um personagem que é um personagem que eu gosto. Queria muito que você falasse dele, que é uma das maiores franquias, eu gosto demais, que é Jogos Mortais. Que Ah, é o verdade, personagem- o Jigsaw. Isso. O nome dele é John Kramer, né? John Kramer. Queria que você falasse um pouco, porque assim, é Eu não muito... sabia que ele tinha feito. É Eu não sabia. muito... Cara, é bizarro, assim, é um personagem muito É um outro complexo. personagem muito Sim, pesado, mas eu né? não sabia que- Pesado, complexo e que tem uma história, um background é muito, muito legal. Ele é um tem uma- justiceiro, né, cara? É, É ele um tem uma criminoso justificativa. justiceiro, né? Você acaba entendendo o porquê dele fazer as coisas. Ele é um criminoso, né? Mas que resolve fazer justiça com as próprias mãos, né? E É aquela voz do bola Alfaro. todo um plano, né? Para se vingar de algumas pessoas, de coisas que fizeram com outras, né? Que acabaram causando consequências graves. Eu só fui entender essa história porque o que acontece? Eu comecei a dublar essa franquia, se eu não me engano, a partir do 4. Fala assim, Jorge, a gente precisa que você fique aqui uns 2 dias, porque é muita coisa. A gente não vai gravar um filme só, não. A gente vai gravar 2 filmes. Caramba. Aí eu falei, tá bom. Então quer dizer que lançaram, dois filmes, Não, os filmes já tinham sido todos lançados. Aí eu falei assim, pô, caraca. Aí quando eu cheguei lá, era para eu refazer 2, 3 e 4. Eita. Eu não- Refazer. Eles mandaram Caraca. redublar. Porque eles queriam que ficasse todos com a minha voz. Aí eu fiz 2, 3 e 4, não fiz Mas um. o personagem tem a voz dele. Não tem outra voz, eu não imagino outra voz. Mas ela tinha sido dublada em São Paulo. E aí eu fiz 2, 3 e 4 lá em São Paulo. Até não, o Wood Video. Eu não fiz o 1. E curiosamente, foi o único filme que eu tinha assistido, foi o 1. Pô, vacilo. Mas eu assisti no cinema o filme, pô, eu gostei. O primeiro filme foi legal, foi interessante e tal. Depois ele teve aquela queda tradicional, depois ele voltou, né?
com uma outra dinâmica. E depois os outros filmes todos eu acabei fazendo. Fiz todos. Né? Os seguintes. E era uma coisa assim que... Era um filme muito pesado, muito falado, sabe? Muito narrado. Os últimos já diminuiu um pouco. A história já era outra, né? Era muito tempo de estúdio, botando. Era muito tempo de estúdio, muito tempo de estúdio. É. Não, realmente é um filme pesado mesmo. E assim, não é simplesmente você chegar lá, marcar pausa e sair falando. O primeiro filme, eu me lembro que eu cometi muitos erros por conta disso. Mas depois, não é só você marcar pausa e sair falando, você tem que marcar pausa e saber o que o cara quer dizer com aquilo, qual é a intenção. Por que ele está dizendo aquilo? Tem toda uma história por trás daquilo. Tem muita narração, né? Tem muita narração, que é só a voz dele, né? Porque... Fulano, você lembra quando você saiu de casa naquele dia? A sua vizinha estava do lado de fora. Você não percebeu, mas ela estava com uma vassoura e na ponta daquela vassoura tinha exatamente aquilo que você precisava. Então, tudo isso são coisas precisas, que a cena já passou, você não percebeu, e vai voltar aquela cena em cima da narração. Aí, para despertar o cara que está assistindo, assim, a prestar atenção. Então, você não pode falar aquilo de qualquer maneira. Tem que dar todas coisas as expressões, pontuais. Até porque ele explicava de uma forma, é por isso que você tá aqui no jogo. Ele era didático. Você vai morrer. E a voz dele já vinha carregado com o lance da doença que ele tinha também, né? E ainda tem isso, né? No início ele estava bem e tal, e depois a doença foi agravando, né? Foi se agravando, ele foi piorando. No final ele já estava com a voz cansada, né? E todas aquelas gravações que tinham foram gravações dele falando normal. Então tinha uma diferença entre a gravação e ele falando. Caramba. Doideira. Galera, e é com essa que a gente se despede, porque Gabriel precisa ir embora. Ô, Gabriel! Obrigado aí, Gabriel! Antes de começar a gravação, a gente bateu um papo de mais ou menos uns 40 Verdade. minutos. E a gente queria, inclusive, falar de política. Não deu tempo. A gente não queria, não. Porque, ó, posso deixar de convite aqui, a gente já falou isso nos outros episódios, vai ter a iniciativa Dubladores, onde os dubladores vão ocupar essa cadeira aqui, essas cadeiras, e vai ser uma resenha. E a gente vai ficar rindo. A gente só vai ficar assistindo. Isso já tá marcado. Vai acontecer, vai acontecer. A ideia é sentar aqui, beber e falar merda? Exato, o programa é de vocês. O programa é de vocês. Combinado. E a Olha gente... pra câmera e confirma. Olha pra câmera e confirma. Contando história de vocês pra vocês mesmos. E a gente olha pra câmera e confirma ali, ó. Olha pra câmera e confirma. Combinado. Tá combinado. É sentar aqui, beber e falar merda. Pronto. Isso. Então, galera, só lembrando, segue o seu pod, segue a Piticas Rio, a Cálidos, que são nossos apoiadores. Agora tá vindo o Bom Encantado aí, que também vai contribuir com a gente aqui, com os nossos convidados. PlayStation, se Deus quiser. PlayStation um dia. Segue a gente, o arroba de todo mundo vai estar marcado aqui embaixo. E obrigado, se inscreve aí no canal, tamo junto. Beijo na bunda de vocês, tamo junto. Isso aí, galera. Obrigadão, valeu mesmo. Tamo junto aí. E ó, sigam, deixa o arroba aqui, Jorge Vasconcelos Dub. Jorge Vasconcelos Dub. Isso aí. Isso aí, sigam o Valeu, Jorge gente. Vasconcelos, galera. Isso aí.